A graça de Deus esteja conosco, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do nosso amado Espírito Santo, amém? Vamos tentar falar de Davi, do rei Davi, porque é bem difícil. Não é fácil falar de um homem como Davi. Um rapaz, pastor de ovelhas, que se torna rei de Israel. E por 15 anos é perseguido por Saul. Mas percebemos que esses 15 anos Deus prepara Davi para ser rei. Porque veja bem, um rei, as decisões de um rei, elas tem uma consequência maior que a decisão de uma pessoa comum. Aquilo que o rei decide pode influenciar na vida de todo o povo. E a gente percebe que houve alguns reis que cometeram erros graves. Davi também cometeu erros, mas digamos que foram mais acertos do que erros. E Davi sempre procurou fazer as coisas pela ótica de Deus. Quando ele não perguntou para Deus o que ele deveria fazer, aí ele errou. Mas o que me chama a atenção é que ao longo da vida de Davi, houveram algumas situações em que todos esperavam que ele tomasse uma decisão e ele tomava uma decisão que ninguém esperava. Olha bem, escute bem essas palavras. Todos esperavam que ele tomasse uma decisão e ele tomava a decisão de que ninguém esperava. Por exemplo, seus inimigos. Saul perseguiu por anos, 15 anos. Ele teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. Os próprios homens dele disseram: ó, Deus entregou ele nas tuas mãos. Mas ele não tomava nenhuma iniciativa de tirar a vida de Saul, pelo fato de Saul ser, na vista de Davi, ungido de Deus. Na visão de Davi, ele era ungido de Deus. E se cumpre algo na vida de Davi que a gente percebe também que Jesus ensina já lá no Novo Testamento, que aquilo que a gente não quer que façam para nós, a gente não deve fazer para o outro. Ou o que a gente quer que façam para nós, a gente tem que fazer primeiro para o outro. Então os inimigos de Davi, eles eram tratados com respeito. E aconteceu com Abner, que era o chefe dos exércitos de Saul. Aconteceu com seu filho Absalão, seu filho que traiu Davi para tentar tirar o reino de Davi. Aconteceu com o filho de Saul. E bom, todas as decisões que Davi tomava, que o rei tomava, eram decisões acertadas. Fora as guerras. Nas guerras, ele sempre perguntava para Deus: Senhor, devo ir? E o Senhor respondia para ele que sim ou que não. Até que Davi comete o erro com Mical, com Abigail, que é a mulher de Uzias. A Bíblia diz que ele estava no palácio nos dias que os homens estavam em guerra. Então, no dia que Davi não estava guerreando, ele vê a mulher de Uzias se vestindo no seu quarto, e ela chama a atenção dele e ele tem uma paixão, vamos dizer assim, por ela, que leva até a morte do marido dela, porque ele coloca Uzias na frente das linhas de guerra para se ver livre de Uzias. Quando ele coabita com a mulher dele, a mulher de Uzias, ela avisa o rei que ela ficou grávida. Então o rei tenta mandar Uzias para casa, tirar Uzias da guerra, para que depois ele
tenha uma explicação para essa gravidez. E ele não vai para casa. Ele não vai para casa, ele insiste em não ir para casa. Isso faz com que Davi resolva então colocar ele na frente das linhas de batalha. Então, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Betseba é o nome dela. Abigail, que eu comentei, era uma outra mulher, uma outra história. Perdão. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia. Voltou para sua casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou esse como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desces à tua casa? Então Davi estava tentando fazer com que Urias se deitasse com Betseba, em função da gravidez. E ele come, bebe e fica diante da porta de Davi e não vai para casa. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Então, nesse momento, Davi comete o erro de adultério. Deus, ele perdoa Davi por esse erro, mas Davi paga um preço. O filho que seria de Davi, que Betseba dá à luz, ele adoece e esse filho morre. E o rei, ele fica muito triste e chora todos os dias da doença do filho, até que ele morre. Quando o filho morre, Davi se levanta, come pão, que ele não estava comendo pão. E aí os soldados perguntam: não entendo, o meu rei. Enquanto ele estava vivo você chorava, e depois que ele morreu você se levanta e se anima. Ele disse assim: porque enquanto ele estava vivo, eu estava tentando convencer a Deus de mantê-lo vivo. Agora que ele morreu, por acaso eu posso trazê-lo de volta? E assim foi a história com o filho de Betseba. Mas eu vou ler para vocês, interessante, uma parábola que Deus enviou através de Natã para o rei. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas. O viajante foi até o homem rico e o homem rico não quis tomar das suas ovelhas para oferecer para o viajante. O que ele fez? Ele tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Isso Natã contando para Davi a história.
E então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí Natã responde a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo com que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao seu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol. E isso aconteceu. Quando Absalão ele trai Davi, trai o próprio pai para tirar Davi do reinado. Davi, ao fugir de Absalão, ele deixa as concubinas do palácio lá para cuidarem do palácio. E Absalão pega essas mulheres à luz do dia, à vista de todo o povo, e coabita com cada uma das concubinas. Então se cumpre essa palavra aqui. Então, esse foi o erro de Davi. Nessa questão do adultério. Então, não houve somente esse erro de Davi. Houve outros erros, mas nós devemos lembrar que assim como Davi errando, Deus diz que ele é segundo o coração do Senhor, então nós também, com o nosso erro, como vivemos com os nossos erros, também temos essa chance de sermos vistos como homens de coração bom diante de Deus. Significa que o nosso erro, ele não nos afasta de Deus. Eu aconselho a que cada um de nós, à noite, antes de dormir, dê uma olhada para dentro de si e peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, até mesmo os ocultos. Eu vou explicar por quê. O inimigo, ele vai rondando a nossa volta. A Bíblia diz que ele brama como um leão ao nosso redor, procurando uma hora certa para nos devorar. Então ele fica contando os nossos erros. E ele fica acumulando esses erros, fica juntando esses erros, montando uma armadilha. E sabe o que acontece à noite quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros? Pelos nossos pecados de soberba, pelos nossos pecados da língua, pelos nossos pecados ocultos, né, pelas mentiras que falamos ao longo do dia. Quando nós pedimos perdão, nós nos livramos desses erros. Nós tiramos, é como se Deus tirasse da mão do inimigo aquilo que ele já conseguiu juntar ao longo daquele dia. E no outro dia ele tem que começar do zero. Se ele quiser acumular alguma coisa contra nós, ele tem que começar do zero. Entende? Ele já não tem mais nada nas suas mãos em função do perdão que foi pedido por nós antes de dormir. Então esse conselho eu deixo para vocês. Esse conselho é muito válido. É uma palavra de grande sabedoria. Porque nós vivemos sempre diante de Deus, limpos diante de Deus. Procurar não fazer coisas erradas ao longo do dia, procurar pensar da forma que Deus pensa ao longo do dia, mas ao errarmos, chegando à noite, pedimos perdão por esses erros e começamos um novo dia. Amém? Davi, ele foi perdoado. Ele pagou o preço, mas ele foi perdoado. Deus perdoou. Deus manteve a palavra com Davi e manteve o filho de Davi, Salomão, no reinado para todo sempre. Salomão foi um grande homem. Sabendo dessas coisas, a gente vai lendo as histórias de Davi e realmente é muito complicado falar de Davi.
é muito complicado a gente ler sobre Davi, porque Davi ele se espalha praticamente em toda a Bíblia. Por exemplo, você sabia que Davi, ao ter o palácio dele como rei, ele olhou para Deus e pensou: eu sou um rei, Deus me fez rei, sou um homem, estou aqui na terra e tenho um lugar para minha morada, tenho esse palácio. E Deus, ele nunca teve uma casa, ele sempre andou sempre andou nos ambulante, né? Na, nos lugares que dava para conduzir daqui para lá, onde o povo retirava daqui, levava para lá, levava adiante. Santuário móvel, mas não tinha uma casa. E Deus se agrada dessa preocupação de Davi e diz que não aceita naquele momento a casa que Davi quer fazer para o Senhor, mas o próprio Deus fará uma casa, colocará Davi, o povo, num lugar onde não terão mais guerras. Por se agradar da iniciativa de Davi, Deus faz para Davi essa promessa. E permite então que o filho de Davi, Salomão, faça assim o tabernáculo para Deus. Então o templo quem faz é Salomão, não Davi. Depois a gente entende na Bíblia por Davi ser um homem de guerra e ter sangue nas mãos. Por isso Deus não permite que ele faça essa casa. E no tempo de Salomão é um tempo de paz. Então Salomão consegue construir o templo de acordo com a indicação que Deus passa para ele. Deus provê tudo, Deus provê material, provê os homens com talentos para trabalhar a madeira, o ouro, a prata, a planta do templo, tudo Deus dá para Salomão. Então, a gente já vai aprendendo assim com Davi como tratar com as pessoas, não tomar decisão precipitada. Quando Davi fugiu de Absalão, porque Absalão, filho, o que ele faz? Absalão ele tinha matado um próprio irmão, Amon. Ele tinha matado esse irmão dele, ele estava fora de Israel. E quando o rei permite que ele volte, o rei diz para ele voltar, mas que não veja a face dele. E Absalão fica anos ali morando em Jerusalém, até que ele convence através de Joabe, o rei, a ele poder olhar a face dele. E Absalão então tem liberdade dentro do reino, e com essa liberdade, quando o povo vai se aconselhar com o rei, antes do povo chegar no rei, Absalão ele se colocava no caminho e dizia, julgava a causa do povo. E julgava com amor, com cuidados, ele estava convencendo o povo. Antes do povo chegar no rei, ele tratava sem ter essa autoridade. E assim ele foi conseguindo devotos. 4 anos ele fez isso. E depois de 4 anos ele fez uma rebelião contra o pai. Quando chegou nos ouvidos de Davi, Davi fugiu. Ele julgou que não conseguiria enfrentar Absalão naquele momento. Ele fugiu e ele foge com alguns homens chorando, vai para as montanhas e ele deixa vão com ele 2 sacerdotes. Ele pede para que esses 2 sacerdotes voltem para a cidade, porque eles são mais úteis na cidade para ele do que ele com ele. Porque as informações, esses 2 sacerdotes, cada um tem um filho, e as informações que acontecem na cidade, os sacerdotes mandam com que os filhos venham avisar Davi. E Absalão tem um homem que é um conselheiro dele lá. E Davi também tem um conselheiro. E aí Davi pega o conselheiro dele e manda para lá, para ele se colocar no lugar do conselheiro de Absalão. E isso tudo é feito dessa forma.
Então, o conselho do conselheiro de Davi, que Absalão aceita como conselheiro também, porque ele diz que o conselheiro de Davi diz que ele não tem mais um rei, então ele vai servir o filho do rei, e Absalão aceita. Todo conselho que ele dá para Absalão, ele manda avisar pelos jovens a Davi. E isso faz com que Davi consiga ir se organizando e fugindo de Absalão. Então, essa estratégia toda, essa sabedoria toda, Deus mostrava que Deus continuava com Davi. Deus continuava ali com Davi, protegendo Davi. Até que então Davi vence Absalão. Ali é o que acontece que eu falei antes, que Absalão, antes de morrer, ele coabita com as concubinas que Davi deixou lá, aos olhos de todos. Aí se cumpre aquela profecia, né, que tinha sido feita sobre a vida de Davi em função do que ele tinha cometido adultério. Então é realmente bem difícil de falar de Davi. E essas decisões que ele vai tomando mostra a grande sabedoria. Por exemplo, quando ele está fugindo lá nas montanhas, ele deixar esses 2 sacerdotes lá na cidade já pensando em trazer as notícias. Quer dizer, os homens estavam com ele podia usar os homens com ele ali. Não, mas ele colocou os homens lá, pediu para que os homens voltassem. E aí ele consegue vencer dessa forma. Então as decisões que nós tomamos, elas têm que ser tomadas mediante o consentimento de Deus. Devemos perguntar cada coisa, cada situação, cada dúvida, cada desafio. E interessante, mais uma coisa que eu quero trazer para vocês que eu aprendi nesses dias. Em todo desafio há respostas, vocês já perceberam? Em todo desafio, seja ele qual for, há respostas. Nós não vivemos buscando respostas? Então, preste atenção, nos desafios estão as respostas. Nós só precisamos olhar pela ótica de Deus. Olhar os desafios pela ótica de Deus. Não podemos reclamar dos desafios. Não podemos nos assustar dos desafios. Nós temos que aceitar os desafios e enfrentar os desafios com a presença de Deus, e nós vamos perceber que ali estão as respostas. No final vai dar tudo certo. Se fizer assim, se andar junto com Deus, estar junto com Deus, enfrentar os desafios junto com Deus, no final vai tudo dar certo. E tu vai sair mais forte e mais sábio. Eu quero ainda falar mais de Davi nos próximos vídeos, porque são muitos os atos de Davi. Por exemplo, a história de Golias, ela é bem conhecida. É um garoto que enfrentou um gigante e sem armadura. Só que esse garoto, ele tinha o Espírito de Deus nele. Por isso ele venceu. Davi por si só, ele não conseguiria fazer muita coisa. Mas pelo temor e pela fé que ele tinha no Deus de Israel, ele se tornou um rei, se tornou um homem conhecido por toda a humanidade. Acho que no globo terrestre não tem aquele que não ouviu falar sobre Davi. Amém, amados? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês fizessem um comentáriozinho pedindo para mim falar de algum assunto específico que vocês gostariam de ouvir. São lindas essas histórias bíblicas, e elas não são só histórias bonitas, elas nos ensinam a nós andarmos no dia a dia, como enfrentarmos nossos desafios, como tratarmos com o nosso semelhante, como construirmos o nosso futuro. Amém? Então eu aguardo os comentários de vocês, curtam esse vídeo, compartilhem, e até a próxima quinta-feira. E que não falte à mesa de vocês a provisão, que não falte saúde, que não falte paz na mesa, na casa de cada um, na família de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.